Quando ele ia fechar os olhos, todavia a cama começou a andar sozinha e percorreu todo o castelo. Muito bem, disse ele, vamos rápido. Então a cama continuava a deslizar como se 6 cavalos estivessem atrelados a ela, para cima e para baixo, pelas soleiras e pelas escadas. Mas de repente, hop, hop, ele virou de cabeça para baixo e montou nele como se fosse uma montanha. Mas ele lançou colchas e travesseiros pelo ar, saiu e disse: agora quem quiser que dirija. E se deitou perto do fogo e dormiu até quando o dia amanheceu. De manhã o rei chegou, e quando viu que o jovem estava deitado no chão, o rei pensou que os maus espíritos o haviam matado e ele estava morto. Então ele disse: que pena que ele morreu, afinal de contas era um rapaz tão bonito. O jovem ouviu isso e levantou-se, dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Então o rei ficou surpreso, mas muito contente, perguntou como ele tinha passado a noite. Muito bem, respondeu ele. Se passei uma noite, as 2 outras irão passar também. Então ele foi até o estalajadeiro, que ficou de olhos arregalados e disse: eu jamais esperava vê-lo vivo novamente. Será que você já aprendeu a ter medo? Não, disse ele. Não adiantou nada. Ah, se alguém pudesse me ensinar. Na segunda noite, ele voltou ao velho castelo, se sentou perto do fogo e mais uma vez começou a sua velha ladainha. Ah, se eu pudesse ter medo. Quando chegou meia-noite, gritos e barulhos de coisas sendo derrubadas foram ouvidos. A princípio, o barulho era baixo, mas ficava cada vez mais alto. De repente, tudo ficou calmo por um instante e finalmente ouviu-se um grito estridente. Metade de um homem apareceu na chaminé e caiu na frente dele. Opa! Exclamou ele. Deve haver a outra metade, isto é muito pouco. Então os gritos começaram novamente. Ouviu-se rugidos e gemidos, e a outra metade caiu também. Espere, disse ele. Eu vou atiçar o fogo um pouco para você. E depois de fazer isso, ele olhou em volta novamente, e as 2 metades haviam se juntado. E um homem assustador estava sentado no seu banco. Isso não faz parte do nosso trato, disse o jovem. O banco é meu. O homem quis empurrá-lo. O jovem, todavia, não permitiu, mas o empurrou com todas as suas forças e se sentou novamente no banco. De repente, mais homens começaram a cair, um depois do outro. 9 pernas de homens mortos e 2 caveiras foram trazidas. Foram arranjadas e começaram a brincar do jogo dos 9 palitos com elas. O jovem também quis brincar e disse: ouça, será que eu também posso brincar? Sim, se você tiver dinheiro. Bastante dinheiro, respondeu ele, mas as bolas de vocês não são bem redondas. Então ele pegou as caveiras e as colocou no torno e as girou até que estivessem redondas. Agora sim, elas vão rolar melhor, disse ele. Viva, agora vai ser legal. Ele brincou com os visitantes e perdeu um pouco de dinheiro, mas quando bateu meia-noite, todos desapareceram diante dele. E ele se deitou e tranquilamente caiu no sono. Na manhã seguinte, o rei veio para ter notícias dele. Como é que você passou a noite dessa vez? Perguntou ele. Fiquei brincando a noite inteira, o jogo dos 9 palitos, respondeu ele. E perdi alguns centavos. Então você sentiu medo? Senti o quê? Disse ele. Eu fiquei feliz. Ah, se eu soubesse o que é ter medo. Na terceira noite, ele se sentou novamente em seu banco e disse muito triste. Ah, se eu soubesse o que é ter medo. Quando ficou tarde, apareceram 6 homens altos e trouxeram um caixão. Então ele disse: haha, esse aí deve ser o meu primo, que morreu alguns dias atrás. Fez um gesto convidativo e exclamou: venha, priminho, venha. Eles colocaram a caixa mortuária no chão, mas o jovem foi até ela e levantou a tampa, e no caixão havia um defunto. Ele passou a mão na cara do defunto, mas ele estava frio como gelo. Espere, disse ele. Eu vou aquecer você um pouquinho. Ele foi até a fogueira, esquentou a sua mão e a colocou no rosto do cadáver, mas ele permanecia frio. Então ele o tirou para fora, se sentou perto do fogo e o colocou de bruços e esfregou os seus braços para que o sangue pudesse circular novamente. Como isso não deu resultado, ele pensou consigo mesmo. Quando 2 pernas se deitam juntas na cama, elas aquecem uma a outra. E o carregou para a cama, cobriu o cadáver e se deitou ao lado dele. Depois de algum tempo, o cadáver começou a se aquecer também e começou a se mexer. Então o jovem disse:
Veja, priminho, viu como eu te aqueci? O defunto, todavia, se levantou e gritou: Agora eu vou te estrangular. O quê? Disse ele. É assim que você me agradece? Entre imediatamente no caixão agora mesmo. E ele pegou o cadáver e colocou dentro do caixão e fechou a tampa. Então apareceram 6 homens e o levaram embora novamente. Eu não consigo saber o que é ter medo, disse ele. Acho que nunca vou saber o que é isso enquanto viver. Então o homem, que era mais alto que os outros, entrou e tinha um aspecto assustador. Ele era velho e, todavia, tinha uma barba longa e branca. Oh, seu infeliz, gritou ele, agora você vai saber o que é ter medo, porque você irá morrer. Vai devagar, respondeu ele. Se eu tenho de morrer, eu tenho que me preparar para isso. Eu vou te pegar, disse o fantasma. Calma, calma, não queira aparecer. Sou tão forte quanto você e talvez até mais forte. Veremos isso, disse o velho. Se você é mais forte, te deixo ir. Venha, vamos fazer um teste. Então o velho o levou por corredores escuros até a fornalha de um ferreiro. Pegou um machado e, num só golpe, enterrou a bigorna no chão. Posso fazer melhor ainda, disse o jovem, e foi até a outra bigorna. O velho ficou perto e queria ver, e sua barba longa e branca ficava pendurada. Então o jovem pegou o machado, partiu em 2 a bigorna e, ao mesmo tempo, cortou a barba do velho. Agora eu te peguei, disse o jovem. Agora é você que tem que morrer. Então ele pegou uma barra de ferro e golpeou o velho até ele gemer e pedir para parar, prometendo muitas riquezas para o jovem. Este puxou o machado e o soltou. O velho o levou de volta para o castelo. E numa sala havia 3 caixas cheias de ouro. Destas, disse ele, uma parte é para os pobres, a outra é para o rei e a terceira é para ti. E nesse instante bateu meia-noite e o espírito desapareceu e o jovem ficou na escuridão. Eu ainda saberei encontrar a minha saída, disse ele. E, tateando, ele encontrou o caminho até a sala e lá dormiu perto do fogo. Na manhã seguinte, o rei apareceu e disse: Agora deve ter aprendido o que é ter medo. Não, respondeu ele. O que será isso? Meu primo que morreu apareceu aqui. E um homem barbudo veio e me mostrou um monte de dinheiro lá embaixo, mas nenhum deles me disse o que é ter medo. Então disse o rei: Você libertou o castelo e deverá se casar com a minha filha. Tudo está certo, disse ele, mas eu ainda não sei o que é ter medo. Então o ouro foi trazido e o casamento foi celebrado, mas o jovem rei, por mais que ele amasse a sua esposa e por mais feliz que ele se sentisse, ele ainda sempre dizia: se eu conseguisse ter medo. Até que a sua esposa começou a ficar irritada com ele. A dama de companhia dela disse: Eu tenho uma solução para isso. Ele logo vai saber o que é ter medo. Ela foi até o riacho que passava pelo jardim e mandou que um balde cheio de peixes gobiões fosse trazido até ela. À noite, quando o jovem rei estivesse dormindo, sua esposa devia tirar as roupas dele e esvaziar o balde de água fria com os gobiões em cima dele, de modo que os peixinhos ficassem pulando em torno dele. Quando ela fez isso, ele acordou gritando: O que me faz sentir tanto medo assim, minha querida esposa? Agora eu sei o que é ter medo.